mais um ano, né, que nós estamos aqui reunidas para nos edificar no retiro, que é um momento muito especial, porque assim, se a gente for comparar o ano que vivemos, né, a correria, muito trabalho, e esse momento do retiro em especial é um momento que a gente meio que esquece as coisas que estão ao nosso redor e nos entregamos, né, para aprender, para ouvir, e só tem a edificar-nos. A resposta é essa, edificação em todos os retiros, né, que viemos e participamos. Então, assim, nessa manhã, como o principal tema, desde sábado à noite, ontem, né, todos os pregadores, todas as mensagens, elas sempre estão batendo na tecla da edificação. Edificai-vos uns aos outros. Então, o que mais nós devemos, durante esse momento que está aqui, né, que estamos aqui, é trabalhar esse ponto de edificarmos uns aos outros. E com relação à mensagem, mas antes de começar a mensagem, eu vou pedir para uma das irmãs, né, orar pela mensagem, por tudo que for realizado aqui, que tudo seja feito para honra e glória de Deus. Eu vou pedir para a irmã Edilândia orar pela mensagem. Nosso Deus e Pai que está no céu, nós queremos te pedir, Senhor, por essa homenagem das irmãs, que o Senhor possa abençoar a vida da irmã Luciana, essa trazer para a sua mensagem de informação, Senhor. O Senhor esteja abençoando a cada um de nós, meu Pai, acontecendo tudo que nós precisamos, Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos, Amém. Então, irmãs, a mensagem que Deus, né, me capacitou para trazer para vocês, ele tem como tema Pedras Vivas Edificando Vidas, né? Então, Pedras Vivas edificando vidas. E este tema, ele saiu a partir de um versículo, que eu quero que nós abramos as nossas Bíblias, em 1 Pedro 2:5. Todo mundo encontrou? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Assim está escrito: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãs, quando a gente escuta esse versículo, tem uma palavra que ela é de fundamental importância, que é a palavra que está aí, pedras vivas. Ou seja, é Cristo dizendo que nós, ou seja, no caso ele se remete a vós sois como pedras vivas. Aí assim, se a gente imaginar, qual seria o sentido que Cristo quis, né, ao dizer que nós somos como pedras vivas? Qual seria a utilidade de pedras, né? Ou seja, as pedras em si, elas têm alguma aplicação? Então assim, a gente percebe que tem inúmeras aplicações as pedras. Elas são úteis na construção de casas, elas são úteis para alicerçar as casas, elas são úteis para edificar muros, construir pontes. Então as pedras, elas têm, ou seja, uma utilidade. Aí quando a gente lê esse versículo, aí a gente deve se colocar, né, no que é a vontade de Deus, em Deus olhando para cada um de nós e dizendo, né, vós sois pedras vivas. Aí eu tenho que, de certa forma, me questionar. Como eu poderia ser essa pedra viva? Para ser uma pedra, eu tenho que ter utilidade. Eu tenho que estar sendo útil, né, em algum ponto da minha vida espiritual. Então, assim, basicamente, em todo momento da nossa mensagem, a gente vai tentar trabalhar esses pontos. Nós, como pedras vivas, edificando vidas. Edificando
a nossa casa, edificando os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos da igreja, os nossos familiares. Então, basicamente seria isso. E um ponto bem importante dentro desse tema pedras vivas é que Deus nos chama de pedras vivas e Ele representa o quê? Não é? Deus representa o quê? Cristo representa o quê? Aí vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 32:4. Deuteronômio 32:4. Deuteronômio 32, 4. A irmã que achou pode ler. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. O justo e reto é. Então, Cristo é a rocha, né? Cristo é a rocha e nós somos pedras vivas. Aí tem uma diferença. Será que dá para vocês escutarem sem ser no microfone? Já, né? Então vamos conversar com ela. gravar, né? Pega. Pronto. Porque fica uma coisa tão formal, né? Bem ali, vocês aqui. Na verdade, nós somos todas irmãs. Nós somos todas irmãs e tem que ter essa relação, né, de amor fraternal. Então, assim, pelo que a gente percebe, que Cristo estabeleceu que nós somos pedras vivas e que Ele é a rocha. Aí, assim, entre rocha e pedra tem uma grandiosidade muito grande, não é? Cristo, Deus é a rocha, nossa fortaleza, e nós somos apenas pedras. Só que não somos qualquer pedras. Ele quer que nós sejamos pedras vivas. Que foi o que Anísio, no finalzinho, ele disse. Sejamos como as pedras vivas, edificando. E não pedras do tipo caídas, deterioradas, sem valor, sem serventia. Porque o que Cristo quer de nós é que nós sejamos como pedras vivas, não é? Úteis, edificando, consolidando a nossa família, consolidando os nossos irmãos, né? Então, assim, a primeira relação que a gente deve fazer, que Cristo é a rocha, Deus é a rocha, é a nossa fortaleza, é a minha fortaleza, é de onde, não é? Eu retiro as forças e nós somos pedras. Agora, não é qualquer pedra. Ele quer que nós sejamos pedras vivas. Então, a primeira relação que a gente deve estabelecer é essa grandiosidade de Cristo como sendo a rocha, não é? E rocha é algo que tem um valor bem maior, ou seja, tanto em tamanho, né, em peso, proporcional uma rocha em relação a pedras. Pedras a gente percebe, pedras são pequenas, que isso representa nós seres humanos. Comparados com a grandiosidade de Deus, nós somos muito pequenos, muito pecadores, muito fracos, porque assim, se o ser humano se achar forte o suficiente para não precisar de Deus, ou seja, ele sempre irá cair e ele sempre vai precisar de Deus, né? Nós só estamos fortes porque Deus nos segura. Não é nem nós segurando na mão de Cristo, e sim o contrário, Cristo segurando na nossa mão. Certo? Então a primeira relação... Eu falei assim, porque tem muita gente, né, que na sua, ou vai fazer perguntas, ou vai perguntar. Rocha e pedra, mas na verdade eu já sabia, né? Porque a gente às vezes vai falar, e qual é a diferença, não sei o quê, né? Curiosidade, ou então para querer confundir, porque a pessoa vai recusar. Mas assim, todo mundo entende que a grandiosidade de uma rocha não tem, é extremamente diferente da força, do potencial de uma rocha quando se compara com apenas pedras, né? Mas no nosso caso tem uma característica que é muito forte, pedras vivas, né? Vós sois como pedras vivas.
Aí assim, se a gente for mais para frente, a gente vai perceber que, nesse caso, desde a criação do mundo, desde quando Deus estabeleceu todo o seu princípio, do Velho Testamento até o Novo Testamento, ele usou, né, homens, profetas, usou mulheres, né, desde o Velho até o Novo Testamento. E esses homens, eles sempre estiveram envolvidos em obras, em construção. Aí a gente percebe que Noé edificou, construiu uma arca. Salomão construiu um templo, não é? Ou seja, Neemias, que vocês estudaram ontem, fez o quê? O que é que Neemias fez? Reedificou o muro, né? As muralhas de Jerusalém. No caso de Paulo, ele edificou igrejas. Então a gente está percebendo que desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, Deus incumbe ao homem a perspectiva de edificação. Ou seja, nós somos uma casa espiritual. E que essa casa, ela tem que ser edificada, ou seja, adornada, alimentada. A palavra-chave é edificação. Nós, como casa, morada do Espírito Santo, nós temos que estar edificados, né? E com relação a essa questão dos homens, né, da Bíblia, aí eu fiquei assim, quando eu comecei a ler, percebi a questão de Noé na construção da arca, Salomão na construção do templo, Neemias na reedificação das muralhas de Jerusalém, o apóstolo Paulo, né, na questão de fundação de igrejas, de edificação de igrejas, o maior missionário da Bíblia. E quando se falou na mulher, aí o ponto principal foi a mulher de Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Aí é onde mora a nossa responsabilidade. E que às vezes nós deixamos do tipo assim, meio que entregues, né? Ou simplesmente na grandiosidade de Deus resolver, quando na verdade Ele nos incumbe a responsabilidade de edificar. Vamos abrir lá no livro de Provérbios, para a gente poder ler, né? Provérbios 14. Provérbios 14. Quem achou pode ler. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Ou seja, no caso, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, entra sempre a palavra edificação, né? Edificação, que é necessário a participação nossa, a ação nossa, edificar. Ela edifica, não é os outros, né? Somos nós que edificamos a nossa casa. Aí, assim, dentro dessa questão da própria Bíblia, né? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, quando a gente percebe essa responsabilidade entregue para cada um, seja homem e mulher, né, de edificar. Edificar tanto individual, o ser humano, né, nós, crentes, filhos de Deus, devemos nos preocupar em nos edificar através da leitura da Bíblia, nos alimentar, ou seja, sempre da palavra de Deus, para que eu possa edificar o meu irmão. Foi como as pessoas que comentaram, os irmãos que falaram ontem. Como é que eu posso edificar o meu irmão que está do meu lado, o meu irmão da igreja, alguém da minha família, se eu não estou edificado? Eu jamais vou edificar alguém. Isso parte do princípio. Eu preciso estar edificado para poder edificar o meu irmão, não é? E aí eu fiz a seguinte pergunta: como posso ser uma pedra viva e ser usada para edificar os meus irmãos? Como é que eu posso ser uma pedra viva e edificar os meus irmãos? Será que é possível? Será que é possível? Ney? Será que eu posso ser uma pedra viva e edificar os meus irmãos? Sim, né? Ou seja, tudo que eu
aprendi, tudo que eu cresci em termos de conhecimento, de conduta, de espiritualidade, isso aí eu posso usar para, ou seja, edificar os meus irmãos. Aí tanto no lado positivo e também como no lado negativo. Porque se eu não estiver andando em obediência, se eu não estiver fazendo aquilo ou a vontade que é de Deus, automaticamente os meus irmãos que vão me ver através das minhas ações, através do meu testemunho, automaticamente isso vai interferir, né? E vai deixar com que aquela pessoa ela se enfraqueça. Ah, não, mas fulaninho não está fazendo isso? Olha ali fulaninho, não é? Olha ali. Por que ela está dessa forma? Por que ela cometeu? Principalmente quem está entrando, quem está do tipo assim, começando, né? Fica só observando o nosso comportamento das pessoas que são mais velhas na fé, principalmente dos mais velhos na fé. Então, os neófitos, quando entram na igreja, eles ficam observando a nossa conduta, né? O nosso testemunho. E isso é muito, muito importante. É uma responsabilidade que às vezes a gente deixa para lá. O ser humano deixa para lá. Do tipo, se olha, ah não, eu estou edificado, pronto. Acabou, eu não preciso me preocupar com meu irmão da igreja, com meu esposo, com meus filhos, né? Então, assim, sempre a edificação, ela tem que partir individual para que eu possa edificar o meu irmão, né? O meu irmão que está, que é o corpo de Cristo. Aí, assim, para eu estar edificada, eu devo estar em uma base sólida. E quem é essa base sólida na nossa vida? Cristo, porque Ele é a rocha. Ele é a rocha, né? Aí tá lá, vamos abrir o livro de Mateus 7:24. Mateus 7:24. Quem achou, a irmã que achou pode ler. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, eu só vou estar edificado se eu estiver edificado sobre a rocha, que é Cristo, que é Deus. E, no caso, a partir desse momento que eu tenho como fundamento, né, e princípios Deus, automaticamente eu vou ser uma pessoa prudente. Eu não vou estar do tipo, pensando hoje de uma forma, aí amanhã já mudando o meu pensamento. Eu vou estar fundada na rocha, que é algo firme, eu vou ter firmeza, eu vou ter constância. Então, nós, mulheres, né, mulheres crentes, nós devemos, primeiramente, estar fundamentadas na rocha, ser prudentes, dessa forma eu vou ser uma mulher prudente, aí assim eu posso edificar as minhas irmãs, os meus irmãos, de uma forma geral. E outra coisa, com relação a sermos pedras vivas, será que só o fato de ser uma pedra viva, isolada, isso é agradável a Deus? Sermos, eu me considero uma pedra viva, só isso é suficiente? Será que para Deus isso basta? Ou ele quer de nós união? Que nós estejamos unidas, né, para formar o corpo dele. Então, cada um de nós aqui tem uma função dentro do corpo de Cristo. Uma articulaçãozinha. Cada dedinho, cada dedo não tem as articulações, ou seja, essas junções aqui. Então, cada um de nós somos essas junções. E, às vezes, um pequeno dano, uma pontinha, ou seja, uma irmã que vinha bem constante na igreja, mas que do tipo assim, ataques, né? Que sempre vai ter muitos ataques, principalmente do Satanás, de semear
semear a separação, semear a discórdia, semear a contenda, ela deixa de estar no nosso meio. Aquela cadeirinha que era sempre dela, você sente a falta, ou não? Quando a gente vai para o culto, a gente já conhece os lugares, né? Os lugares que cada um senta, que cada um interage, né? Tem aquela afetividade. Aí o fato de você não estar mais, isso já fragiliza a própria igreja e, tipo assim, você sente a falta de todos os irmãos, porque nós somos irmãos e formamos o corpo de Cristo. Então, assim, nesse caso, o que Cristo quer é que sejamos como pedras vivas, mas não pedras isoladas. Ele quer a união de cada uma dessas pedras. Até se eu pensar, para eu construir uma muralha, eu vou precisar de muitas pedras. Então, para eu edificar qualquer tipo de edifício, eu vou precisar da união de várias pedras. Então, nesse caso, Cristo quer de nós essa união. Essa união, ou seja, cada pedra individual, não é? Ela unida, ela vai chegar até um crescimento que é o crescimento esperado por Cristo. Edificarmos um edifício, edificarmos um muro, edificarmos um alicerce profundo, ou seja, requer a união, a junção de cada membro, não é? A união em especial de cada membro. Aí isso aqui, ele está relacionado, essa parte da união entre os irmãos está no livro de Efésios 4:16. Vamos abrir o livro de Efésios. Efésios 4:16. Quem achou, a irmã que achou pode ler. Do qual todos o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio todos os pais juntos, segundo a dupla operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Ou seja, do qual todo o corpo bem ajustado, essas pedras que somos nós, tem que estar bem ajustada, né? E ligada pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Então, esse corpo de Cristo, que está simbolizado por nós, cada pedra dessa, ela tem que estar unida, ela tem que estar junta e ligada de forma coordenada. Até porque os nossos membros, né? O braço, ele se movimenta de uma forma bem articulada. Nossas pernas, nosso cérebro, né, a nossa visão. Então, se a gente for imaginar aqui que cada uma simbolizasse, né, uma o olho, a outra a boca, né, ou seja, os braços, as pernas, e isso tem que estar de forma justaposta. Aí, como é que eu chegaria a essa organização dessas pedras? Que todas elas estivessem bem justapostas, bem simplesmente pelo fato de estarmos edificadas. Se todas nós estivermos edificadas em Cristo, automaticamente o corpo dele vai funcionar de forma perfeita. Vai haver um crescimento que vai ser do tipo assim, extremamente positivo para a própria igreja, né? E para, no caso, a minha família. Quando eu estou edificada, eu vou me preocupar com os meus filhos, com o meu esposo, com relação à edificação deles. Eu não posso colocar essa responsabilidade nas pessoas que estão de fora. A preocupação tem que ser minha. A preocupação em edificar a minha casa, aí a gente tem que entender, não é parede, não é lado material, a edificação é individual dos meus filhos. Então nós, mulheres, né, mães, casadas, marido, filhos, a responsabilidade, ou seja, nossa, principalmente é com a edificação dos nossos filhos.
E às vezes nós deixamos isso meio que a desejar, né? Pela correria do dia a dia, trabalho, preocupação, doença. Mas assim, e o lado espiritual dos nossos filhos? Será que eles confessam Cristo como seu único e suficiente Salvador? Será que eles estão crescendo? Ou seja, 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, será que eles estão crescendo? E a gente percebe, né? E a gente percebe quando os nossos filhos, eles estão em crescimento. Você nota pela oração deles, você nota pela a forma como eles oram, como eles têm relação íntima com Deus. Então isso está relacionado principalmente com a ação materna, com a ação da mulher em edificar a sua própria casa. A gente repara assim, por exemplo, a preocupação do pastor em batizar o seu filho, mas ele chegou e pediu, ele mostrou convicção, aí você vê o que? Um crescimento espiritual. Por quê? Porque isso vem refletir a nossa relação com Deus, que vai estar aí. Ou seja, no caso assim, sempre com o crescimento do cabeça e da esposa, automaticamente vai refletir no crescimento espiritual dos nossos filhos. Agora sim, tem exceções? Tem, né, gente? Infelizmente, nem sempre a nossa vontade, o nosso desejo é a vontade de Deus. Pode acontecer? Pode. De dentro de uma família, né, de dentro de uma família de crentes, você ter filhos que não vão querer servir a Deus. No caso do sacerdote, Ou seja, ele em especial, né? 2 filhos, e todos eles filhos rebeldes e incrédulos. Aí é onde entra a questão, né? A nossa fé e a nossa capacidade de oração. Porque assim, a gente percebe que, por exemplo, a cada dia, a cada ano que passa, você às vezes passa por determinados problemas, tribulações, provações, aí você diz, não, acho que essa aqui foi a suficiente. Essa daqui, eu não vou mais passar por nenhum tipo de problema maior do que o que eu já enfrento. Aí quando a gente menos olha, Deus prepara uma provação que você não jamais imaginava que iria passar, né? Então, assim, às vezes a gente tem sempre que se perguntar, meu Deus, me dá forças para suportar tantas coisas que ainda iremos passar. Porque, assim, neste mundo em que vivemos, cada dia mais você fica chocado com o que a gente vivencia, com o que a gente vê, né, em termos de até mesmo as relações dentro de escola, dentro de trabalho, a falta, né, de conhecimento da Bíblia, pessoas totalmente descrentes, incrédulas, que se você for falar da sua convicção, elas simplesmente lhe atacam ou recusam lhe ouvir, não é? Mas assim, o que importa é não perdermos a fé, a fé em Cristo Jesus. E com relação a esse outro ponto, né? Então, assim, para que a gente possa ser uma pedra viva, eu tenho que ser prudente e estar edificado na rocha que é Cristo e estar todas essas juntas que simbolizam nós, as pedras vivas, a gente tem que estar preocupado com o irmão, preocupado com a irmã. Né? Porque assim, as igrejas batistas têm essa característica. Se você conhece todo mundo, você conhece todos os irmãos, você sabe dos problemas de cada irmão de uma forma isolada, diferente de outras denominações. Ou seja, aí tem igrejas por aí que o membro senta na igreja, senta na cadeira e você não sabe nem o nome, você não sabe nada a respeito dessa pessoa. Aí eu pergunto, essa pessoa é teu irmão? Essa pessoa é teu irmão em Cristo, que você não sabe nem o nome, você não sabe nada da vida dela? Então, assim, não é esse perfil para a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. A igreja de Cristo é aquela em que nós nos tratamos como irmãos e nós, do tipo assim, temos
esse amor uns para com os outros na preocupação, nas tribulações, ou seja, em todos os problemas que houver com o meu irmão, eu tenho que me preocupar. Se bem que se o membro ficar doente no nosso corpo, Tudo vai refletir, né? Então, assim, é uma preocupação que há, né, nas igrejas de Cristo, que os irmãos se tratem como irmãos. Qual é a intimidade de um irmão de sangue? Você tem toda intimidade, não é? Para falar abertamente, para reclamar, para repreender. isso tem conflito, né? Por isso que tem conflitos. Exatamente. Então, assim, aí dentro da igreja vai existir isso também? Vai, então a gente não se preocupar. Se eu percebo que nele está passando por um problema, está passando por alguma. Eu percebo. Se você tiver Cristo, você vai perceber que aquela pessoa não está passando por algum problema. Então, assim, tem que ter preocupação, tem que ter esse amor, esse cuidado, que foi o que o irmão Alex falou. Cuidado, não é, individual. Eu não posso achar que a igreja é só ir para a igreja, me edificar, ser edificada, não é? Ou seja, receber a mensagem, receber a palavra de Deus, e isso somente bastou? Não, porque nós somos irmãos. E irmãos têm um laço muito maior. É me preocupar, né? É nos preocupar umas com as outras. Ou seja, dá para perceber quando você está passando por algum problema, você não consegue ser natural. Você vai, de alguma forma, ou seja, Deus vai colocar no coração de Liang, ela vai perceber, fulaninho está meio assim, meio abatido, eu vou lá. Tentar perceber o que é que está acontecendo, tentar sondar, né? Para chegar com uma palavra que edifique. E isso é importante. Eu lembro que quando, no início da doença de Valtinho, que a gente estava, né, tentando descobrir, e que nós chegamos a esse ponto de descobrir o que é que ele tinha, aí Dona Valdenira, irmã Valdenira, né, veio de João Pessoa até a nossa casa para falar, para dar uma palavra de conforto, e ela comentou, né, da experiência pessoal que ela passou, que foi a perda do filho dela, um filho tão amado de 27 anos. Então, assim, é nessas horas que você percebe o quanto é importante pessoas mais velhas na fé chegar até você com uma palavra que lhe edifique. Que lhe diga, olha, irmã, eu passei por isso, mas eu estou aqui. Deus me deu forças para estar aqui, não é? Então, isso é que é importante. Esse trato, não é, com cada irmão. E não simplesmente vir para a igreja só se preocupar com o seu lado individual. Não, eu estou edificada, pronto, isso aí, somente isso basta. Não, eu preciso, né? Nós precisamos deixar esse egoísmo e fazer como Cristo fez, né? Se preocupar e amar de forma sacrificial. Amar de forma sacrificial. Infelizmente, a gente vê assim, por exemplo, foi muito bom esse tema edificação, para que a gente possa estar entendendo qual a minha responsabilidade. Porque a gente sempre olha para a responsabilidade do outro. Se o irmão está passando por um problema, como a senhora disse, acabou de falar, a irmã disse, o que acontece? Eu acho que é a obrigação do pastor, da família do pastor, ir lá dar o apoio, ir lá orar, ir lá ajudar, chorar, quando na verdade nós somos o corpo, né? Então nós, o versículo que você usou, disse que na questão da ligação, do ajustamento dessas pedras. Pedras. Se essa pedra ela tiver meio que torta, meio que trincada, ela não vai ter a justa posição para poder edificar aquele edifício, aquela ponte, aquela muralha. Então, nós temos que ter essa preocupação. Será que eu estou, de certa forma, edificado o suficiente para edificar a irmã no momento em que ela precisar? Não é? Porque, assim, uma coisa é só alegria. Uma coisa é você estar sempre tranquilo, sem problemas. Coisa que não existe na vida do crente. Porque na vida do crente é a seguinte regra. Você sai de uma provação, no outro dia já surge outra. Não sei se é com vocês, porque comigo é assim. Ou seja,
Desde o momento em que você diz assim, que Deus me resgatou e que nós decidimos seguir a Deus de coração, aí o que é que o inimigo faz? O que é que o inimigo das nossas almas faz? Ele tenta lhe desestruturar a cada momento. Seja atacando família, atacando filhos, seja no seu trabalho, perseguições, né? Ou seja, tudo ele faz. Mas aí a gente tem que entender que Deus é maior. Deus é maior do que o que está aqui no mundo. Porque quem é que está no mundo? O diabo. E ele só quer, do tipo, usar de artimanhas para poder enfraquecer a nossa fé. Mas aí o Filho de Deus, ele não pode, de forma alguma, esquecer do sacrifício de Cristo, né? Esquecer que nós estamos aqui nessa terra de forma temporária e que a nossa esperança é de morar no céu, de sermos arrebatadas ou não, né? Podemos morrer antes disso, mas assim, a esperança é de uma vida, ou seja, uma nova vida. E lá, tudo que a gente viveu aqui, em termos de sofrimento, em termos de aperreios, tribulações, provações, nada disso a gente vai passar lá no céu. No céu, ou seja, as coisas ficaram todas elas para trás, choro, lágrimas, nada disso vai ter. Então, a esperança, né, a esperança que cada uma de nós deve ter no coração é essa, de saber que aqui, tudo isso aqui é terreno, é material, se acaba. O sofrimento, por maior que ele seja, mas vai chegar um dia que Deus vai dizer, chegou a hora, né? Chegou a hora de acabar com isso. Então, assim, continuando com relação a o que a gente está tentando relacionar, que nós somos pedras vivas e que nós temos responsabilidades, né? Responsabilidades tanto individuais quanto coletivas com os irmãos. Então, a partir do momento que eu deixo de ser individual, que eu deixo de ser individualista e eu passo a me preocupar com os irmãos, aí sim as coisas começam a serem, a demonstrar crescimento, né? A demonstrar crescimento, que é justamente a palavra. Edificação está relacionada com crescimento, no caso do crente, crescimento espiritual, ou seja, estarmos sobre Cristo, estarmos edificados na rocha, vai fazer com que a nossa casa espiritual ela seja edificada. Aí assim, eu fiquei perguntando, né, com relação a esse ato de edificar uns aos outros, que está lá em Tessalonicenses 5:1, 1 Tessalonicenses 5:1, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Aí assim, quando é que nós devemos fazer isso? Quando é que nós devemos exortar e edificar uns aos outros? Tem algum momento assim específico na vida do crente? Tem algum momento? Ah, não. O momento vai ser, eu vou programar um momento para exortar e para edificar o meu irmão? Não, né? Vamos ver o que a Bíblia diz acerca desses dois pontos, de exortação e em Hebreus. Vamos abrir o livro de Hebreus, Hebreus 3:13. Com relação ao tempo, né, para exortar o nosso irmão. Hebreus 3:13. Hebreus. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 13. Aí quando achou, pode ler. E não há. Não, Hebreus 3:13. 3, né? Isso. E não há. Não, Hebreus. Antes de exortar Uns aos outros, todos os dias, durante o tempo Que se chama hoje, para que nenhum de vós pelo engano do pecado. Então a resposta está aqui. Quando é que eu devo exortar o meu irmão? Ou seja, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Então todos os dias, se for da vontade de Deus e se tiver ao meu alcance de fazer,
eu devo exortar e edificar o meu irmão. Aí assim, a palavra exortar, alguém saberia dizer um significado para a palavra exortar? Exortar, advertir, chamar atenção. Poderia ser animar, encorajar o meu irmão. Ou seja, é isso que nós devemos fazer. A palavra exortar significa advertir, corrigir, não é? Chamar com carinho, repreender com carinho aquele irmão, animar, encorajar. Aí assim, esses pontos aqui de exortação, eu devo fazer todos os dias. Todos os dias, se estiver ao meu alcance, né? E exaltar nós mesmos. E exortar principalmente a nós mesmos, ou seja, a cada dia a gente precisa nos exortar em relação a nos encorajar, pedir força a Deus, né? Tem momentos que nós somos extremamente fracos, queremos resolver o problema por Cristo, queremos resolver o problema, meu Deus, não, isso aqui eu vou tentar resolver de todas as formas, quando na verdade Ele é quem tem esse poder, né, de resolver aquele problema no qual você está passando. Mas assim, o ser humano é muito, às vezes a fé se torna muito pequena. Você prefere tentar resolver do que entregar na mão de Deus. Aí Deus vem e mostra, olha, a forma como eu quero fazer é dessa forma aqui, nesse tempo aqui, e não no teu tempo e não na tua forma de fazer. É dessa forma que Ele trabalha, né, com a gente. Então, com relação a essa questão da exortação, não tem tempo para você fazer isso pelos seus irmãos. O tempo é hoje, o tempo é agora. A necessidade de falar de Cristo, de animar, de encorajar, é hoje. Não tem como ficar esperando. Ah, não, eu tenho certeza que quando o irmão precisar, eu vou estar lá com a palavra. Será que ele não está precisando hoje? Será que ele não está precisando hoje, agora? E a gente só esperando quando vier o momento certo, só que o momento certo pode ser hoje. Então, a gente tem que se preocupar com esse lado. Então, exortar significa estimular, animar, aconselhar. E a partir de agora, que a gente coloque na nossa mente, a hora certa é agora. O tempo certo é hoje, não é amanhã. Né? Em relação aos meus irmãos, em relação à minha vida, e até mesmo em relação à minha vida espiritual. Eu posso ficar adiando o meu crescimento espiritual? Não, eu tenho que buscar o meu crescimento espiritual. Esse lado individual, a salvação é individual, não é? A salvação é individual. Eu que tenho que buscar a minha edificação. Buscar a minha edificação. Ela, do tipo, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se entrega à palavra de Deus, mais Ele molda, mais Ele trabalha o seu coração. E a gente percebe que se passa um dia sem ler a Bíblia, o que é que acontece com as duas atitudes? Aí no outro dia você não lê. Aí vamos ver, mas aí vamos considerar que você tem essa leitura diária. No dia que você não lê a Bíblia, quais são as mudanças que tem na tua vida? Rapidinho, se percebe. Não tem mudanças, fica enfraquecido, você simplesmente cai do tipo, peca, blasfema, murmura, não é? Ou seja, tudo isso pelo fato de você não estar alimentado espiritualmente. Porque quando você lê um versículo pela manhã, geralmente assim, eu tento fazer uma leitura pela manhã. Quando eu leio pela manhã, parece assim que o que eu li faz morada no meu coração, e as coisas que vão acontecer durante o dia, aquele versículo fica me estimulando, né? Me exortando. Luciana, isso. Mas assim, o fato de você não ler, você simplesmente se entrega a reclamações, murmurações, inquietudes. Tudo isso vem... Oi?
torna uma pessoa imprudente. Se torna imprudente. E estressada. estressada, que é o pior, né? Que é o pior. Esse versículo aqui, eu sempre tenho ele em mente, assim, Hebreus 2:3, que diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, assim, quando a gente deixa de ler a Bíblia, de orar, a gente negligencia a salvação que Deus nos deu. Por quê? Porque a gente não vai estar nem atento Para a salvação. a tão grande salvação. Então, tipo como é assim, que a nas gente vai nossas edificar? orações, a gente, de uns tempos pra cá, que eu comecei a despertar para esse sentido. Até então a gente agradecia o quê? Pelo café, pelo almoço, pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Mas e atentar para a salvação? Para o melhor presente que Deus poderia nos dar. Será que a gente atenta para isso e agradece, não é? E dizer, meu Deus, muito obrigada. Antes de tudo, pela salvação em Cristo. Pela salvação em Cristo Jesus. E assim, às vezes a gente não faz isso. Quando na verdade é o principal e a gente coloca o quê? As outras coisas. É obrigada pela minha família, obrigada pelo almoço, pelo jantar, pelas minhas necessidades, pelo irmão. Mas aí, e a salvação? Que é o principal. É o principal, né? Principal das nossas vidas é a certeza de salvação. E às vezes a gente não coloca e nem estimula, né, os nossos filhos a agradecer por esse tão grandioso presente, que é a salvação. Então, assim, com relação a esse ponto, salvação, se possível, né, como mães, a gente estimular os nossos filhos a agradecer. Antes de tudo, agradeça pela salvação, ele ter essa certeza, essa convicção. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus. E depois vem as outras coisas, né? E eles tendem a nos imitar, né? A gente vai orando e eles a vão gente ouvindo. vai ensinando a criança, ela tende a nos imitar. Mas realmente, quando a gente deixa de ler a palavra e ler a Bíblia, a gente tem muito que negligenciar aquilo que Deus nos deu. Aí, assim, dentro desse continuando, para a gente poder, já está quase finalizando, com relação a alguns pontos que eu olhei, percebi, dentro da própria Bíblia, as palavras que os apóstolos, né, todos eles trabalhavam em relação à exortação. Quais foram os pontos que mais Paulo exortou os irmãos? Quais foram os pontos que Paulo considerou, inspirado pelo Espírito Santo? Paulo, escreve, exorta o teu irmão com relação a isso, com relação a isso e com relação a isso. Aí assim, eu pude perceber 5 pontos que são os principais pontos para a gente poder exortar o nosso irmão. Aí lembrar que exortar é animar, encorajar, ou seja, dar uma repreensão carinhosa, né? Olha, lembra, ele está lá, entregue totalmente a um problema, sem esperança nenhuma, aí você chega com essa palavra. Lembra da salvação, lembra, não é, do sacrifício de Cristo, que talvez esse problema que ele achava muito grande passa a se tornar muito pequeno. Aí vamos ver esses 5 pontos, irmãs, que foram os pontos mais trabalhados no Novo Testamento, ou seja, que é a aplicação na vida do crente, no Novo Testamento, acerca da exortação. O primeiro ponto é motivando-nos a permanecer na fé. Vamos ver o que é que o livro tá aqui. O versículo é esse daqui. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, essa foi a primeira exortação que Paulo fez nas igrejas que ele ia. Ele dizia, ele simplesmente confirmando os ânimos dos discípulos, quer dizer, animando os discípulos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, assim, sou crente, isso não implica dizer que você não vai sofrer, que você não vai ter problemas, que você não vai ter tribulações, que você não vai ser provado e que você não vai ser tentado. Muitas igrejas por aí pregam o quê? Ah, não. Se você
Se você estiver passando por esses problemas aí, provavelmente tem alguma coisa errada, você está em pecado. Nós vamos pecar até morrer. Para um filho de Deus, batista, ele entende que pecado, sempre vamos pecar, até a hora da nossa morte. E importa que a gente passe por muitas tribulações. Mas aí é que entra a questão da nossa fé, né? Da nossa fé em Cristo. Muitas tribulações, muitas. Ou seja, na nossa vida, a gente vive meio que assim, momentos de extrema tribulação, vem momentos de calmaria, aí logo em seguida, momentos de provações de novo. Fica oscilando na vida, né? Quando você respira e acha que aquele problema foi resolvido, aí já surgem outros problemas. E assim é com todo mundo. E assim é com todas nós. Eu tenho problemas, passo por tribulações, irmã Roberta passa por tribulações, passa por aflições, Liang da mesma forma, Diana da mesma forma, Neide, só são problemas diferentes. Mas assim, e o que fazer? E o que fazer diante desses problemas? Aonde está a nossa fé? Né? Aonde está a nossa fé? Eu sei que essa questão de fé, ela é individual, né? Ela é individual e uma coisa que a gente tem que se atentar. Pedir a Deus para aumentar a nossa fé, porque a nossa fé, às vezes, ela é muito pequena. Às vezes é muito pequena. Aí assim, às vezes você olha assim e diz, não, mas eu confio plenamente em Cristo. Eu tenho certeza que Ele vai resolver. Mas aí quando vem um problema na sua frente, você faz o quê? Se desespera. Não lembra que Cristo, Ele está ali, ou seja, ao seu redor, né? Porque tudo acontece com a vontade dele. Aí a gente também tem que ir mais à frente. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo nunca vai sair da minha mente, eu espero que não. Que todas as coisas contribuem principalmente para o bem daqueles... Esse daqui eu não coloquei, mas assim, eu tenho ele decorado. Todas as coisas contribuem... em Romanos, acredito que é em Romanos. Vamos lá, em Romanos 8, 28. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, se a gente for imaginar, vem doenças, vem problemas financeiros, vem problemas espirituais, vem. O ato de se desesperar também é do ser humano, né? Quando aparece. Eu fiz isso comigo que há pouco tempo eu fiquei muito perturbada quando eu fiz a mamografia e deu um nódulo. E assim, no primeiro dia eu já me imaginava fazendo quimioterapia. Quando veio o desespero, assim, eu não fui dizer, oh meu Deus, não, eu me desesperei logo. Preferiu se desesperar para depois confiar na mão de Deus. Aí depois, quando foi passando o tempo, outros exames que eu fazendo, foi como As você coisas disse, pedindo foram ficando mais claras, né? e a gente vai pedindo sabedoria, a oração dos irmãos, e as coisas vão se acalmando de uma forma que você... E até que eu me esqueci, que estava para receber o resultado da biópsia, né? E eu pensava, gente, eu ainda estou com esse problema aí, que era que eu me lembrava mais isso, porque... E assim, e é normal do ser humano ficar questionando, mas por que isso? Por que isso? Porque todo mundo olha para mim e diz, mulher, no caso assim, tu nunca se perguntou por que isso na vida de Valtinho? Todo mundo pergunta, né? Todo mundo pergunta, meu Deus, por que isso na vida de Valtinho? Mas aí a gente tem que entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só coisas positivas. Aí é onde está a história. Não é só coisas positivas. Então, quando se fala em todas, envolve problemas, envolve doenças, envolve desafios, envolve angústias. Às vezes, uma tribulação na sua vida pode fazer uma mudança muito grande. Deus sabe tudo, exatamente. Deus sabe tudo. Só que a nossa fraqueza, por sermos pecadores, é que não consegue deixar Deus mostrar o verdadeiro mistério daquilo.
Então, assim, a nossa confiança é só em querer descobrir, em querer entender. Mas, assim, para Deus, ou seja, tudo isso um dia vai ser revelado, vai ser... Eu vejo a fraqueza humana, porque os apóstolos, um Jesus que ficava qualquer coisinha, ai, mas tá dormindo, vamos se afagar, vamos morrer, não importa, tem até e via assim, mas na hora eles tinham muito, rompendo os presos, mais ou menos. E assim somos nós. E Pedro, né? Pedro disse, Senhor, aumenta a minha fé, que é o que a gente deve pedir. Aumenta a minha fé, porque às vezes a nossa fé é muito pequena, né? Principalmente nos momentos difíceis. Principalmente nos momentos difíceis. Então esse primeiro ponto, não é, que a gente deve estimular, deve encorajar os nossos irmãos a não perder a fé. A não perder a fé, mesmo passando por tribulações. Porque nós iremos passar. Nós iremos passar até o último dia aqui na terra. Nós nunca iremos nos livrar das tribulações. Mas assim, a fé em Deus, a fé em Cristo, em saber que Ele está cuidando de cada uma de nós, ou seja, nos livrando, não é? Ele coloca, mas Ele também nos livra. Ele coloca, mas nos livra, nos dando força, né? A cada dia para a gente poder superar. Eu acho importante na hora de tratar, podemos compartilhar, né? Para Encorajar. Porque eu acho muito. Meu filho aí, quando eu qualquer coisa, depois que eu termino de marido, eu ficava angustiada, sem vontade de comer, dormir, isso que passava muito, mas encorajava, sempre o William, Que é o papel dos irmãos, né? Dos irmãos em Cristo. A minha idade, e também a gente já fica mais fragilizado. Com certeza. Quando você é nova é uma coisa, quando você é jovem, Aí, o segundo ponto que está lá na Bíblia, que fala de exortação, né? Vamos para Atos 11, 13. Atos. O segundo ponto é permanecer no Senhor de coração. Permanecer no Senhor de coração. Atos 11, 13. Atos 11, 13. E contou-nos, é esse? Peraí, deixa eu ver. Peraí, 11, 13. Não, é não. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Isso. Atos 14, 22. Pode ler. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa o reino de Deus. No caso, esse daqui é relacionado ao primeiro, né? Ao primeiro ponto, que é permanecer na fé. O outro seria permanecer na graça de Deus, ou seja, a graça de Deus na vida do crente tem que ser o ponto mais importante. Que se nós não atentarmos para a salvação enquanto estamos aqui, ou seja, a nossa trajetória ela vai ser muito, muito fragilizada. Se eu imaginar que tudo que eu estou passando por aqui, ele vai continuar sendo eterno, como é que eu vou superar e ter esperança? A minha esperança é na graça de Deus. Na graça de Deus em ir para o paraíso. Isso que nós devemos ter no nosso coração e passar para os irmãos. Diante de tudo que estiver passando, mas lembrar que a graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus é suficiente. Em meio às provações, em meio às limitações, em meio a tudo que você passar e que vamos passar, mas assim, a graça de Deus, ela está superior a isso.
superior. E se eu esquecer, e se eu me voltar só para o meu lado, tribulação, problemas, ou seja, eu não vou estar confiando na graça de Deus, né, no poder de Deus. Então, que está lá em Atos 13:43. Atos 13:43. Eu vou ler em voz alta. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então aqui, isso era Paulo e Barnabé, ou seja, em meio às missões nas igrejas, eles trabalhavam o quê? Os principais pontos: a permanecer na fé, a permanecer no Senhor e a permanecer na graça de Deus. Lembrando da graça de Deus, não jamais esquecer da graça e misericórdia de Deus, né? Por mim, pecadora, por nós, pecadoras, ou seja, sem merecimento algum, e Ele nos presenteou com tão grande graça. E o quarto ponto de exortação, que é muito importante, que é o temor ao Senhor, né? Exortação à obediência, que está lá em Deuteronômio 10:12. Deuteronômio 10:12. Deuteronômio 10:12. A irmã que achou, pode ler. Agora, pois, Israel, que é que o Senhor Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aí assim, se a gente puder trocar essa palavra, ó Israel, e nos colocar, né? Agora, pois, Luciana, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, esse versículo aqui, ele define a nossa trajetória, né, aqui na terra. Amar o Senhor teu Deus, ou seja, de coração, principalmente de inteireza de coração, ou seja, tudo que for relacionado à vida cristã, à vida espiritual, que façamos com alegria, que façamos de coração, né? E o temor, ter temor a Deus. Porque assim, se nós não tivermos o temor a Deus, não é tremor, não é medo, mas sim temor, respeito, né? Ter respeito a Deus, obedecer ao que está na Bíblia, obedecer às Escrituras. Aí assim, às vezes a gente percebe que os irmãos, né, a partir de mim, nós queremos nos desviar desse temor. Nós queremos nos desviar desse temor. Que aí no caso, nós estamos nos enganando com o pecado. Achando que o pecado que está habitando, ele está confortável. Quando, na verdade, não deveria estar. O temor do Senhor, ele tem que estar enraizado, né, na nossa árvore. Ou seja, firme. A primeira coisa é o temor. O princípio, né, da sabedoria é o temor ao Senhor. Não deixarmos de fazer as coisas por medo, mas sim por temor e por respeito a Deus. E o último ponto, dentro dessa temática, né, de exortação, que é a vigilância, que está em Mateus 24:36. Mateus 24.
24:36. Que seria exortação à vigilância. Quem achou, pode ler. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem o escândalo do céu, nem o filho, mas unicamente o meu Pai. Então, exortação à vigilância fala o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe. O dia e a hora que Cristo vai voltar, nós não sabemos, mas Ele vai voltar. Pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 1000 anos, nós não sabemos. Mas assim, se a gente tiver isso no coração, vigilantes, sermos vigilantes, com o seguinte ponto: será que tudo que eu estou fazendo, enquanto eu sou uma casa espiritual, enquanto pedra viva, quando Cristo voltar, será que Ele vai se agradar do que Ele viu? Será que Ele vai se agradar do que Ele viu? O que estamos fazendo para entregar, né, na forma de devolver para Cristo as minhas coroas, será que Ele vai do tipo se alegrar? O coração dele vai se alegrar? Nesse dia, nesse exato momento, quando Cristo voltar, porque o dia e a hora nós não sabemos, mas que Ele vai voltar. Aí eu tenho que entender, durante a minha trajetória espiritual, enquanto filho de Deus, filha de Deus, irmã em Cristo, né? Membrada a uma igreja, será que essa exortação para os irmãos, de adverti-los, olha, Cristo um dia vai voltar, né? A hora, 1 minuto, nós não sabemos, mas Ele vai voltar. E nós temos que estar preparadas. A nossa casa tem que estar edificada. A nossa casa tem que estar edificada. E não só a minha casa, mas nós enquanto corpo de Cristo, né? Então a nossa preocupação, ela não é só individual, mas também com os irmãos. E irmãs, com relação a esse estudo, eu espero que vocês possam ter entendido, né, e compreendido o que é ser uma pedra viva. O que é ser uma pedra viva? E se perguntar: Senhor, ou pedir a Deus: Senhor, faz de mim uma pedra viva. Que eu não seja uma pedra morta, uma pedra do tipo quebrada, uma pedra sem firmeza. Porque até para ser pedra você tem que ser resistente. Você tem que ter resistência para suportar o peso, né, de cada das outras pedras. Então, faz, Senhor, de mim uma pedra viva, uma pedra útil, uma pedra que possa ser usada, né, usada na construção da minha própria casa, na formação da igreja. Que nós, cada pedrinha dessa, podemos estar juntas, não separadas. Porque normalmente o ser humano prefere ficar o quê? Isolado. Prefere ficar separado. Mas sabendo que a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que nós estejamos ligados. Que estejamos todas as juntas, sejam elas todas as funções, os dons. É Deus quem dá. Então, não existe maior nem menor, né? Todos nós somos irmãs e ter essa preocupação, que é o que está lá no versículo de 1 Tessalonicenses, né? Para a gente encerrar e decorar e aprender. Por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Não é só edificar a mim mesma, mas também ter a preocupação de edificar aos meus irmãos, as minhas irmãs em Cristo Jesus, certo? Eu vou pedir para uma irmã fazer uma oração de encerramento.